Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, em Direito Penal 4, Legislação Penal Extravagante, nós vamos abordar a lei dos crimes de tortura. E aí você vai perceber, nessa nossa aula de hoje, que a tortura é um crime por demais odioso, não apenas no Brasil, mas no mundo como um todo. A tortura foi algo que fez parte, esteve intrínseco nas relações humanas durante muitos e muitos anos. No entanto, quando a sociedade se reuniu agora para viver de forma ordeira, de forma civilizada, passou-se a compreender que a tortura é algo degradante, é algo que acaba com as relações sociais. E a sociedade, em hipótese alguma, pode admitir que alguém seja torturado, seja lá para qual fim for. E é por isso que, sem mais delongas, eu gostaria de te convidar a estudarmos juntos a Lei 9455, de 7 de abril de 1997, a denominada Lei dos Crimes de Tortura. E aí, como eu havia mencionado, há previsões internacionais de combate à tortura, como é o caso, por exemplo, da Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, o denominado Pacto de San José de Costa Rica, que, em seu artigo 5º, estabelece o direito à integridade pessoal. No número 1, descreve: toda pessoa tem direito de que se respeite sua integridade física, psíquica e moral. E no número 2, declara no Pacto de San José de Costa Rica que ninguém deve ser submetido à tortura, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano. Gente, veja, uma coisa é uma pessoa ser privada do seu direito sagrado de liberdade porque infringiu alguma norma penal. Outra coisa é se utilizar de métodos desumanos, degradantes, cruéis, para poder reprovar a conduta daquela pessoa. Isso não será admitido em hipótese alguma. Há uma corrente ou uma interpretação no direito penal internacional do autor Günther Jacobs, que desenvolveu a teoria do direito penal do inimigo. E, em resumo, porque esse não é o objetivo dessa nossa aula, o que é que estabelece a teoria do direito penal do inimigo? É que, já que o inimigo ele não respeita a sociedade, já que o inimigo não respeita o cidadão, dele, valendo-se de forma contrária à lei, roubando, matando, estuprando, segundo a teoria do direito penal do inimigo, a sociedade agora deveria se voltar contra o inimigo da sociedade, privando-lhe dos mesmos direitos que ele privou a liberdade, ou seja, prevalecendo a máxima olho por olho, dente por dente, segundo a lei de Talião. Bem, é uma interpretação do jurista Günther Jacobs. Entretanto, o direito brasileiro, bem como as federações internacionais que se juntaram no pacto, não adotaram essa medida. Em que pese algumas pessoas acharem, acreditarem que já que alguém não respeitou a sociedade, ele deve ser reprimido pela sociedade sem os amparos da lei. Gente, isso não importa no direito brasileiro. Porque não obstante a pessoa ser criminoso, ou bandido, ou contraventor penal, ou fora da lei, a lei existe para ser aplicada a todos. E é por isso que existe um pacto internacional para combater a tortura. Observe mais.
o decreto 6085, de 19 de abril de 2007, promulgou o protocolo facultativo à Convenção contra a Tortura e outros meios de tratamentos ou penas cruéis, desumanas ou degradantes, que foi adotado em 18 de dezembro de 2002 na cidade de Nova York, nos Estados Unidos da América, reafirmando que a tortura e outros tratamentos, penas cruéis, desumanos e degradantes são proibidos e constituem-se em grave violação de direitos humanos. Recomendando que os artigos 2 e 16 dessa referida convenção facultativa obriga cada Estado-parte que se filiou a ela a tomar medidas efetivas para prevenir atos de tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas ou degradantes em qualquer território sobre sua jurisdição. Assim, pois, o Brasil ele se afiliou a esse protocolo facultativo através do decreto 6085, promulgado em 19 de abril de 2007. A nossa Constituição Federal de 1988, ela não deixou por menos. Ela, antes da promulgação desse pacto, já havia admitido o combate à tortura. Em seu artigo 5º, inciso 43, estabelece: a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Por estes crimes respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitem. Então, a nossa Constituição Federal, através de cláusula petrificada, já instituiu a reprimenda mais severa contra o combate à tortura. E a previsão infraconstitucional para esse combate, além da lei que nós estamos estudando agora, 9455 de 97, já através da lei 12.847, de 2 de agosto de 2013, instituiu o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, através do artigo 1º, com o objetivo de fortalecer a prevenção e o combate à tortura por meio de articulação e atuação corporativa de seus integrantes. Instituiu também o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, no artigo 6º, com a função de prevenir e combater a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas e degradantes, bem como o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, no artigo 8º, que foi responsável pela prevenção e combate à tortura e outros tratamentos ou penas cruéis e degradantes, desumanas no país. Bom, é importante nós analisarmos friamente a Lei 9455 de 97, Lei Ora em Comento, dos crimes de tortura, que traz em seu rol agora a possibilidade de nós enxergarmos exclusividade nessa lei no que toca aos crimes de tortura. Isto porque o legislador ordinário não constituiu outras formas de constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e mental, além das que estão elencadas no artigo 1º da Lei Adjetiva Ora em Estudo, a não ser a sua figura equiparada, que nós vamos comentar sobre ela, porém contida exclusivamente na Lei 9455 de 97. Assim, pois, ao falarmos de crime de tortura, sua tipificação deverá ser feita exclusivamente na Lei 9455 de 97, sob pena da conduta de dizer respeito a outra figura penal e não essa que nós estamos incomodando. Quanto ao mais, é imperioso registrar que a prática da tortura não configura crime hediondo. Professor, como assim? Não configura crime hediondo? Não, pessoal. Quando nós estudamos a lei dos crimes hediondos,
nós vimos que só será considerado crime hediondo aquele que está elencado no rol do artigo 1º da Lei 8072/90. Isto porque o artigo 2º desta mesma lei estabelece outras formas de figura equiparada a crime hediondo. Por isso, tenha cuidado na questão de prova que vai dizer para você que o crime de tortura é crime hediondo. Resposta é falsa assertiva. O crime de tortura é figura equiparada a crime hediondo e não crime hediondo propriamente dito. Isto porque o artigo 2º da Lei 8072/90 estabelece que os crimes hediondos, vírgula, a prática da tortura, vírgula, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça, indulto e fiança. Quando eu digo que o crime de tortura não é crime hediondo, está corroborado pelo parágrafo 6º do artigo 1º desta mesma lei, conforme nós veremos. Por isso, não confunda. Só será crime de tortura aqueles elencados no rol do artigo 1º da Lei 8072 só será crime hediondo aquele elencado no rol do artigo 1º da Lei 8072/90. Por quê? Porque o crime de tortura, o tráfico de drogas, não se confunde com crime hediondo, mas sim equiparado a hediondo. Não esqueça disso. Quanto ao regime de cumprimento de pena, vale trazer à memória o disposto também do artigo 2º da Lei 8072/90, no seu parágrafo 1º, que estabelece a pena por crime previsto nesse artigo, qual seja crimes hediondos e equiparados hediondos, entre eles a tortura, será cumprido inicialmente em regime fechado. É mais uma forma de agravar a situação daquele que pratica crime de tortura. Lembrando que quando nós estudamos os crimes hediondos, nós vimos que o parágrafo 2º, que estabelecia as hipóteses de progressão de regime, foram revogados pelo pacote anticrimes, a Lei 13.964 de 2019. Não esqueça disso. Por isso, se o indivíduo responde pelo crime de tortura, ele não deverá observar mais o parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 8072/90 para saber quando deverá ser a progressão do seu regime. Não, professor? Não. E onde é, então, que ele vai ter que observar para saber quando deverá haver o seu regime de cumprimento de pena? Ele deverá observar a Lei das Execuções Penais, a Lei 7210 de 1984, que, em seu artigo 112, traz consigo agora as hipóteses de progressão de regime. Assim estabelece, artigo 112, a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para o regime menos gravoso a ser determinado pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos, inciso 1, 16% da pena, se o apenado for primário, e o crime tiver sido cometido sem violência e grave ameaça. Não é hipótese de crime de tortura. Inciso 2, 20% da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem grave ameaça. Não é hipótese do incidente em crime de tortura. 3, 25% da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência e grave ameaça. Apesar de, nessa hipótese do inciso 3, haver violência e grave ameaça, mas ainda não é hipótese de progressão do regime para os condenados por pena de crime de tortura. Inciso 4, 30% de pena se o apenado for reincidente com crime cometido com violência e grave ameaça. Também não é hipótese de incidência por crime de tortura. Inciso 5,
40% da pena. Se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado a hediondo, se for primário, agora nós começamos a observar a hipótese de progressão de regime de pena para os casos de cometimento de crime de tortura. Não porque seja hediondo, porque não é, como vimos, mas é equiparado a hediondo. Porém, só progredirá de pena com o cumprimento de 40% dela se for réu primário. Por quê? Porque o inciso 6 estabelece que 50% de pena se o apenado for A, condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com o resultado morte se for primário, vedado o livramento condicional. Pois bem, se ele responde pelo crime de tortura e da tortura resulta morte, sendo ele réu primário, progredirá para o regime menos gravoso com 50% de cumprimento de sua pena. Ou, condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crimes hediondos ou equiparados a hediondos, ou então, condenado pela prática de crime de constituição de milícia privada. São outras hipóteses afora a responsabilidade pela progressão do regime de pena dos condenados por crimes de tortura. Inciso 7, 60% de pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado a hediondo, e 70% de pena, se o apenado for reincidente por crime hediondo ou equiparado com o resultado morte, vedado o livramento condicional. Parágrafo 1º, em todos os casos, se o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. Veja como é severa a responsabilidade criminal por aquele que pratica crime de tortura. O artigo 1º da Lei 9455 de 97 constitui crime de tortura, e aí talvez você já esteja se perguntando, mas professor, afinal de contas, em que consiste a conduta de torturar alguém? Muito bem. O inciso 1 traz consigo agora as formas do cometimento de crime de tortura. O que, em que constitui a conduta de torturar alguém? Inciso 1. Torturar é constranger alguém à tensão com a elementar, com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Gente, cuidado com a elementar de cada tipo penal. Em direito penal 1, estuda-se que a pessoa só responderá por um crime se ele conseguir jungir exatamente a sua conduta com a norma penal. Não pode ser parecido. Se a conduta dele for parecida com a norma penal, ele não terá responsabilidade criminal. Por isso, para que alguém responda pelo crime de tortura, primeiro, deverá haver o constrangimento a alguém. Segundo, este constrangimento tem que haver o elemento subjetivo, violência ou grave ameaça. Ele tem que ter o dolo de constranger alguém através da violência e grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e mental. Olhe as hipóteses. A. Com o fim, com o objetivo, com a intenção de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceiro. Nesse caso, observe, ele constrange alguém utilizando-se de violência ou grave ameaça, causando-lhe intenso sofrimento físico ou mental, com o objetivo de obter informação ou declaração ou confissão de alguém. Cuidado. A linha B. Ele constrange alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e mental para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Imagine agora que o criminoso diz à vítima: ou você assalta o banco,
ou eu vou sequestrar a sua família. E quando eu pegar os integrantes de sua família, eu vou matando, eu vou destruindo, eu vou causar neles muita dor, muita angústia, vou arrancar-lhe os dedos e partes do corpo. Olha, ele está constrangendo uma pessoa através da utilização da violência, ou neste caso, da grave ameaça, causando na pessoa intenso sofrimento mental. Para quê? Para provocar naquela pessoa a ação de natureza criminosa. Ou, a linha C, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e mental em razão de discriminação racial ou religiosa. Imagine agora. Aqui vemos o exemplo clássico daqueles skinheads, pessoas ou de uma região diferente. Essas condutas descritas no artigo 1º, inciso 1, da Lei 9.2, a 8 anos, como ameaça a intenso sofrimento físico e mental como forma de aplicar castigo pessoal para aplicar um castigo pessoal ou um caráter punitivo. Neste caso, adequa-se àquelas figuras de pais que, pretendendo castigar seus filhos, os submetem a intenso sofrimento através de condutas que envolvam violência e grave ameaça só para castigá-los. E aí não há que se confundir. O tipo penal previsto no inciso 2 do artigo 1º da Lei 9455 de 97, que é a Lei de Tortura, com outros tipos penais, pessoal. Não há que se confundir. Não, professor? Não. O senhor pode trazer-nos um exemplo? Sim, claro. O artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou constrangimento terá como pena detenção de 6 meses a 2 anos. Observe, no primeira análise, que essa conduta prevista no artigo 232 do ECA trata-se de crime de menor potencial ofensivo, porque em que pese também haver um dolo negativo, ou seja, uma intenção de causar vexame ou constrangimento a uma criança ou uma adolescente, é uma conduta muito menos gravosa do que essa conduta prevista no inciso 2 do artigo 1º da Lei 9455 de 97, que prevê como pena reclusão de 2 a 8 anos. Mas afora, o crime tipificado no artigo 232 do ECA também não se há a confundir o crime de tortura, ora em análise, para o crime de maus tratos, previsto ao rigor do artigo 136 do Código Penal, que estabelece expor a perigo a vida ou a saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância, com a finalidade ou para o fim de educar, ensinar, tratar ou custodiar, quer privando-a de alimento ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina. Gente, das 3 condutas que nós vimos, o crime de tortura do inciso 2 do artigo 1º da Lei 9455, para o crime do artigo 232 do ECA e o artigo 136 do Código Penal, esse é menos gravoso de todos, em que pese ser crime do mesmo jeito. Porém, nessa figura típica, a pena será de reclusão de 2 meses a 1 ano, observe, tratando também de infração de menor potencial ofensivo. Porém, cabível, inclusive, o SUSIS, a suspensão condicional do processo, porque o dolo do agente aqui é dolo positivo. Significa dizer, o dolo não é maléfico, não é maligno, como nas hipóteses do crime de tortura e do crime previsto no artigo 232 do ECA.
Por quê? Porque a finalidade do agente delitivo aqui é a educação, o ensino, o tratamento ou a custódia. Não há um dolo maligno de causar um dano específico. Porém, quando ele priva essa pessoa que está sob sua guarda, sua autoridade, guarda ou vigilância, privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, ou abusando nos meios de correção, ele incorrerá em crime, prevendo detenção de 2 a 1 ano. Cuidado, não confunda esses tipos penais, porque eles são comumente misturados em prova de concurso e no exame de ordem para confundir a sua cabeça. E aqui, aluno metropolitana não sairá confundido. Parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 9455 de 97 traz a hipótese da figura equiparada que nós havíamos comentado no início da aula. Assim, pois, nas mesmas penas incorrem quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio de prática de ato não previsto em lei, não resultante de medida legal. O exemplo aqui imagine agora que policiais que efetuaram a prisão em flagrante de um indivíduo começa agora a submeter essa pessoa que foi presa ao sofrimento físico ou mental. Começa a dar choque, ou então dizer, cuidado, porque nós vamos te jogar numa cela e lá você vai encontrar Paulão. E você vai entender por que que o nome dele é Paulão. Porque quando ele pegar você, você vai sofrer bastante. E começa agora a causar intenso sofrimento mental nessas pessoas, praticando condutas que não estão previstas em lei e muito menos tratam-se de medidas legais. Diferente da hipótese de, imagine agora uma guarnição que cumpre um mandado de busca e apreensão de um indivíduo que, chegando no local, começa a agredir as autoridades policiais. Começa a jogar-lhe objetos, começa a resistir mediante violência e grave ameaça ao mandado de prisão que eles detêm, e eles são obrigados a utilizar da violência e da grave ameaça para poder coibir aquela conduta agressiva daquele agente. Nessas hipóteses, eles estarão amparados pela excludente de licitude, estrito cumprimento de um dever legal. Beleza, gente? Cuidado, não confunda figuras equiparadas com hipóteses de autorização legal. O parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 9455 de 97 traz a figura da tortura privilegiada. Privilegiada, professor? E quer dizer que tem privilégio torturar? Não, gente, não tem privilégio torturar. Quando se diz figura privilegiada, quer dizer não tratar da mesma forma como o agente que age de acordo com o caput do artigo 1º da Lei 9455. Por quê? Porque aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Entenda. Há pessoas que têm o dever legal de evitar o resultado. São chamados agora garantidores ou simplesmente garante. Imagine que uma mãe que vê um pai torturar um filho mediante violência e grave ameaça, causando-lhe intenso sofrimento físico e mental como forma de castigo. Imagine agora que essa mãe observa, vê tudo e não faz absolutamente nada. Ela não comunica à autoridade policial e não tenta de todas as formas evitar que o pai pratique aquela conduta. Deverá incorrer, nos termos do caput do artigo 1º do Código Penal, da Lei 9455, em concurso de agente com o pai? Claro que não.
ela deverá incorrer na conduta prevista no parágrafo 2º do artigo 1º. Isto porque ela, como garantidora de evitar o resultado, para aquela conduta específica, deverá ter sua pena mais abrandada. Porém, não deverá passar de sua responsabilidade criminal, em hipótese alguma. O parágrafo 3º traz a forma qualificada da conduta de tortura. E são elas: se da tortura resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena será de reclusão de 4 a 10 anos. Porém, se resultar morte, a pena será de 8 a 16 anos. Lembrando que a figura das formas qualificadas, elas alteram o patamar mínimo e o patamar máximo da pena de quem responde pelo caput do tipo penal. Não se confundindo, todavia, com causas de aumento de pena, prevista no parágrafo 4º do artigo 1º da Lei 9455 de 97, que estabelece que haverá aumento de pena de 1/6 até 1/3 se, inciso 1, o crime é cometido por agente público. 2, se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. E 3, se o crime é cometido mediante sequestro. Havendo qualquer dessas hipóteses, além da responsabilidade pelo crime de tortura e sua pena incidente, haverá o acréscimo de 1/6 a 1/3, a depender da hipótese. Disposições gerais. Parágrafo 5º. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena, nos casos em que o agente delitivo for agente público. Parágrafo 6º. O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça e anistia, conforme já vimos no começo da aula, sobre a perda dos direitos para aquele que responde por crime de tortura. Parágrafo 7º. O condenado por crime previsto nesta lei, salvo a hipótese do parágrafo 2º, que é a tortura privilegiada, iniciará o cumprimento de pena em regime fechado, o que corrobora com o artigo 2º da Lei 8072/90, parágrafo 1º do artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos. Beleza, pessoal? Com isso, nós encerramos o nosso estudo na aula de hoje da Lei 9455, de 7 de abril de 1997, a Lei dos Crimes de Tortura. E você viu como a tortura é desprezível e é reprovada no ordenamento jurídico pátrio, bem como através de convenções internacionais que lutam para reprimir essa conduta que fere dignidade humana e direitos fundamentais à sociedade civilizada. Beleza, turma? E aí você já sabe, qualquer dúvida, vai lá no nosso grupo do WhatsApp, fala com o professor, traga suas dúvidas, quem sabe a tua dúvida também não será de um outro colega. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se para se manter atualizado a respeito dos assuntos que ainda abordaremos nas nossas próximas aulas. Tá joia? Quanto ao mais, fica com Deus, boa sorte, tudo em paz para você, sua casa e sua família. Até a próxima aula.